Quando quiser, Bom Felipe. bom dia, irmãos, vamos orar. Pai bendito, Pai querido, Deus maravilhoso, Deus criador de todas as coisas, obrigado porque sem ti nada somos. Nesse dia, Senhor Deus, pedindo a tua bênção sobre nossas vidas, que possamos estar nos chegando a ti, Senhor, nos curvando diante de ti com sabedoria e humildade para aceitar a tua vontade em nossas vidas. Nos abençoe nesse período de louvor, que possamos estar aprendendo mais da tua palavra, que possamos estar te honrando. Obrigado, porque nos anima já logo esse início, esse bate-papo, essa descontração. É muito bom estar com os irmãos, Senhor Deus. Obrigado por essas reuniões que estão sendo ministradas, Senhor Deus, diariamente. Eu sei que tem ajudado a muito, Senhor Deus, e obrigado por poder participar também delas alguns dias. Graças te damos, Senhor Deus, porque sentimos a tua mão poderosa em nossas vidas, o teu sustento, o teu conforto. Pedimos que o Senhor coloque a tua mão sobre aquelas pessoas que estão enfermas, aquelas pessoas que estão passando por tratamentos, aquelas que perderam um ente querido, aquelas que precisam de trabalho, aquelas que sofrem por qualquer motivo, Senhor Deus, que o Senhor possa estar suportando, confortando cada uma delas conforme a tua vontade. Abençoa a tua igreja, que possamos estar cada vez mais responsáveis, Senhor Deus, para a tua palavra, que possamos estar ligando a nossa carne, o nosso eu, Senhor Deus, para a honra e glória do teu corpo e para a honra e glória de ti, Senhor Deus. Graças te damos por tudo. Obrigado, Senhor Deus, mais uma vez, porque sem ti nada somos. É isso que eu lhe peço e agradeço, no precioso seu Filho Jesus Cristo. Amém. Reina em mim, reina em mim, reina em mim, reina em mim. Sobre toda a terra, tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Mas uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, reina em mim, reina em mim, reina em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, reina em mim, reina em mim, reina em mim, reina em mim. Amém. O mercado está vazio, o seu trabalho já parou. Os martelos dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Vejo a multidão subindo, ouço um coro angelical,
todo o céu está se abrindo, no bem-vindo sem igual, como o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar. Aleluias ao Cordeiro, nós chegamos para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Amém. Bom dia a todos os irmãos, bom dia a quem eu ainda não cumprimentei. Hoje vamos refletir mais um pouquinho em mais uma das lições de Jesus fora do monte. Deixa eu colocar aqui minha apresentação, compartilhar minha tela. Mas antes, vamos fazer uma oração. Soberano Deus e Pai, Deus maravilhoso, Senhor, no nome do seu Filho amado Jesus Cristo, Pai, gratos estamos diante do Senhor, Pai, como irmãos, Pai, como igreja, reunidos, Pai, com o propósito de louvar o seu nome, adorar o seu nome, Senhor, e também nos edificarmos, Pai, através da comunhão, através da sua palavra, Pai, através daquilo que o Senhor nos ensina, Pai, em cada verso que o Senhor nos deixou na sua santa palavra, Pai, que pode sempre nos guiar, Pai, e sempre nos trazer, Pai, boas reflexões e coisas para nós levarmos para a nossa vida e exemplos de Jesus Cristo, Senhor. Pedimos que o Senhor nessa manhã esteja conosco, que o Senhor abençoe, Pai, o nosso entendimento, Pai, e que possamos tirar lições para a nossa vida dessa reflexão, desse estudo que nós vamos ter hoje. No nome santo de Jesus Cristo, que nós lhe pedimos e agradecemos. Amém. Deixa eu ver se está passando. Ok, peraí que meu Zoom tá aqui, insiste em mudar de lugar aqui as coisas. Ok. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre transformação social e espiritual. Na verdade, mais uma transformação sobre um modo de se ver a vida, de se ver as pessoas, as coisas. Nós vamos refletir que uma vida com Jesus, ela tem que nos transformar. Ela tem que nos transformar a ponto de nos trazer um novo olhar sobre a vida, tanto em questões sociais como espirituais. Nós vamos ler um texto, se você quiser deixar separado aí, né? Mas eu já deixei os versículos para passar na tela, né? Então, nós vamos refletir aí em Marcos, capítulo 2, do 15 até o 22. Nós vamos ver alguns pontos desse texto e vamos refletir em cima dele. O ponto é que Jesus, ele sempre ensinava publicamente algo para os seus discípulos, mas sempre que ele estava ensinando para os seus discípulos, tinham junto com eles o quê? Sempre tinha fariseus, publicanos, cobradores de impostos, que sempre estavam presentes durante os ensinos de Jesus. Só que na maioria das vezes, eles ficavam tão surpresos quanto os discípulos de Jesus Cristo. Acho que minha tela está travada aqui, eu estou vendo só a cara do Felipe aqui na minha tela. Peraí. Tá me ouvindo bem, Otávio? Todos estão me ouvindo ou não? Sim, estamos ouvindo. Sim. Tá. Beleza. Então, os ensinos de Jesus sempre surpreendiam, né? Mas principalmente os fariseus, que se sentiam compelidos ali, né? Confrontados pelas coisas que Jesus ensinava.
E não é à toa que, até mesmo para os cristãos, no período da igreja, existiam vários apelos para os cristãos sempre estarem se transformando a sua mente, como o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 12:2, ou também em uma nova criatura, um ser completamente diferente, em 2 Coríntios 5:17, a nova criatura, né, que o apóstolo Paulo fala. Mas isso veio na igreja, claro, né, através dos apóstolos, mas Jesus já ensinava isso. Desde os evangelhos, Jesus sempre procurava ensinar um novo modo de ver a vida, um novo modo de enxergar as coisas, e muitas vezes de coisas que eles já tinham, né, dentro da própria lei também, que a visão deles era totalmente diferente. E as mudanças, elas se referiam a vários aspectos, tanto da... Opa, peraí, saiu aqui. Saiu minha apresentação. Ah, peraí, fechou quase tudo aqui. Fechou meu bloco de nota também do meu esboço. Só um momento. Isso. E o Zoom começa a querer abrir tudo aqui, fica doido. Ficar em tela cheia. Deixa eu ver se está tudo ok aqui. Ok. Sim. Então, tinham muitas coisas que tinham que ser mudadas, não é? Tipo, tanto a cultura judaica, não é, que era uma das maiores batalhas aí que o apóstolo Paulo também teve na igreja, quanto a cultura grega, a cultura romana, pecado, liberalidade, libertinagem e a percepção errada que eles tinham, né, de que ser povo de Deus, ou às vezes até mesmo ser o reino de Deus, né, como os discípulos mais para frente pensavam, era ser servido, não é? Então, o foco dessa lição é que quando a gente realmente entende a mensagem de Jesus Cristo, a gente é transformado e a gente passa a enxergar como ele tentava ensinar sempre nos evangelhos e a maioria não conseguia perceber. A gente consegue não ter mais surpresas, maiores surpresas, quando a gente estuda e tenta absorver o evangelho, que todos eles tinham ao se deparar com o ensino de Jesus. E não raras as vezes isso acontece nos dias de hoje também, entre não os cristãos, quando ouvem o evangelho, o ensino verdadeiro mesmo da palavra, né? E até mesmo os que se professam cristãos têm essa dificuldade, não é? Quando eles se deparam com a pureza original do evangelho, não com aquilo que eles são ensinados sempre na religião. Então, mesmo nas condições de cristão, às vezes é difícil assimilar algumas coisas. Então, vamos refletir em algumas coisas que Jesus ensinou nesse texto que eles não conseguiam entender, mas que o ensino de Jesus era simples, porém profundo. A primeira parte do texto, quando Jesus ele se encontrava ali na casa de Levi, achando-se Jesus à mesa, Marcos 2, do 15 ao 17, diz o seguinte: achando-se Jesus à mesa, na casa de Levi, estavam junto com ele os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque estes eram muitos e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido isso, Jesus lhes respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim para chamar justo, e sim para chamar pecadores. Então, essa daqui foi uma das primeiras surpresas que eles tiveram nesse texto, né? No contexto desse capítulo aqui. Por quê? Eles viam Jesus ali como um homem que era diferenciado, que ele era santo, ele vinha da parte de Deus também, como ele mesmo se professava, né? E pelos milagres, pelas coisas que Jesus efetuava no meio do povo. Mas aí eles se depararam com o quê? Que um homem espiritual, como Jesus Cristo, ele se associava com os maus.
Mas ele se associava com os maus com o quê? Com o propósito de mostrar para eles a luz da salvação, de oferecer-lhes o quê? O cura da alma. E é o que Jesus deixa claro no verso 17 sobre aquilo que eles estavam indagando ele. Dele se assentar com pessoas que eram pecadores, que eram vistos por eles como pessoas, vamos dizer assim, de acordo até com a própria cultura judaica, sujas, né, imundas. A Bíblia diz para nós no Novo Testamento, em 2 Coríntios 6, do 14, acho que até o 17, se eu não me engano, que nós não devemos nos associar com pessoas descrentes, mas isso é no sentido de não participar de costumes e práticas não cristãs. Nós devemos aproveitar cada oportunidade a nós concedida para falar e testemunhar de Cristo. Um texto que eu gosto muito, que fala a respeito disso, é em Colossenses, no capítulo 4, versos 5 e 6, que diz: sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo. E que a palavra dita por vocês seja sempre o que? Agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Então, uma pessoa transformada por Cristo, uma nova criatura, ela não se sente bem no meio de algumas práticas e conversas que não são que são comuns às pessoas do mundo, a não ser que ela esconda Cristo das suas ações, do seu jeito de viver, enquanto ela convive em meios onde Cristo não é bem-vindo. A gente sabe que conversa alheia de trabalho, de roda de amigos, de pessoas que não conhecem a Deus, não conhecem a Jesus, é sempre o foco é o quê? Na diversão, muitas vezes no pecado, muitas vezes falando de sexo, muitas vezes falando de curtição, não é? Então, essa pessoa, o cristão, ele não se sente bem nesse tipo de situação. Mas o que acontece? Ele se associa, vamos dizer assim, ele se coloca diante de pessoas que não conhecem a Cristo, mas com o olhar de Jesus, com o mesmo sentimento que ele teve, de ter uma oportunidade de levar uma mensagem do Evangelho, ou de repente testemunhar de alguma maneira de Cristo aquelas pessoas. E aqui no texto nós vemos que a desgraça de Jesus Cristo, não é? Para eles, para os fariseus, para os escribas, era o quê? É que ele estava comendo com pecadores. Então, ou seja, não só Jesus Cristo, mas eles também se sentiam superiores àqueles a quem Jesus estava comendo com eles. Então, eles eram cegos e eles não conseguiam enxergar a sua própria condição de pecado. E a religiosidade muitas vezes faz isso com as pessoas, não é? Eu já fui bem religioso, irmãos, quando eu era pentecostal, não é? E às vezes a gente acaba enxergando as coisas totalmente distorcidas. E você vê que o olhar de Jesus, por mais que Jesus sabia que ele era Deus, no nosso caso nós sabemos que nós estamos numa condição de salvação, não é? Ali protegidos a nossa eternidade por Deus. Mas o olhar de Jesus foi o quê? Foi com empatia pela condição daquelas pessoas de pecado. E a nossa visão sempre tem que ser da mesma maneira que Jesus olhava para eles, se assentava com eles, mas Jesus estava enxergando a alma, estava enxergando o ser deles. Então a missão de salvação de Jesus colocou ele em um contato salvador com os pecadores. Exatamente no exemplo como ele falou aqui, uma missão de um médico que se coloca em contato com o doente. E o apóstolo Paulo parece que replicou isso muito bem na igreja, quando ele fala até em 1 Coríntios 9, 22 e 23, que ele diz que ele me fiz de fraco para os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, a fim de que por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Então, o apóstolo Paulo, ele replicou esse olhar de Jesus, esse modo de pensar de Jesus. Então, essa foi a primeira surpresa deles, não é? Que
Jesus ele se associava realmente com pecadores, mas eles não entendiam o porquê. Os versos 18 e 20. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas foram perguntar a Jesus: por que os discípulos de João, os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então naquele dia eles vão jejuar. Então, eles achavam que os discípulos de Jesus tinham que estar fazendo o quê? Tinham que estar fazendo que nem eles. Qual que era o costume? O que era jejum para eles? Era se mostrar triste, era se mostrar abatido, era se mostrar religioso, era uma pessoa que ela estava em uma condição diferenciada na sociedade, não é, dos outros. Então, para eles, na visão que eles estavam enxergando, era que por que os discípulos deles não viviam como eles, se mostrando numa condição triste e abatida? Então, o real significado do jejum era a prática espiritual de se aproximar de Deus. Como Jesus disse no texto, eles estavam na presença do próprio Deus estando com Jesus. Então, eles não tinham a menor necessidade de jejuar. E a percepção dos outros era o quê? Era totalmente errado. Era totalmente errado. Então, eles foram pegos do quê? De surpresa. Tem 2 versículos em Mateus que falam a respeito disso. Em Mateus 6, 16, do 16 ao 18, o próprio Jesus está instruindo e falando para não fazer, quando jejuar, não fazer como os fariseus, que são hipócritas, que se mostram contristados, sabe, tristes, para querer mostrar uma religiosidade. Eles se utilizavam desse recurso, que um recurso espiritual, vamos dizer assim, para exibir uma falsa religiosidade, uma falsa santidade diante do povo e até mesmo querer estar num status diferente. Né? Todos nós lembramos sempre bem da história do fariseu, né? E esqueci agora, acho que era o cobrador de impostos, que os dois vão se apresentar diante do templo, e o fariseu olhando e agradecendo a Deus por não ser igual aquele pobre coitado, não é mesmo? Porque Deus abençoou ele. E o pobre coitado, o pecador, batendo no peito e pedindo, não tinha nem coragem de olhar para o alto, pedindo para Deus ser propício para ele e perdoar os seus pecados, porque ele sabia da sua condição. Em Mateus 23, do 5 ao 8, Jesus também fala sobre eles novamente. Ele fala que eles praticavam essas coisas, ele reafirma que eles praticavam essas coisas para eles serem vistos pelos outros. E eles odiavam Jesus justamente por isso, porque Jesus constantemente estava expondo a real condição do coração deles, o que eles realmente planejavam, o que eles tinham dentro do coração. E Jesus sempre estava expondo e confrontando eles. Por isso que eles odiavam e queriam matar Jesus a todo custo. E não diferente a gente vê o quê? O mundo religioso hoje, não é? No mundo denominacional, as pessoas procurando glórias de pessoas, agindo como fariseus modernos, carnais, sem discernir o real propósito do evangelho, de Jesus. Que é o quê? Que é justamente o que a gente está vendo aqui. O olhar de Jesus é o quê? É com empatia, é com causa, é olhar para o ser humano em si, é com compaixão, é querer levar a salvação, se colocar em contato com as pessoas, até mesmo, vamos dizer assim, indignas, de alguma maneira, para levar salvação para elas. E o texto também diz que a presença de Jesus ele levava a celebração, uma alusão direta aos convidados de um casamento que Jesus faz aqui. Então, porque por esse momento ele dispensava os presentes, os seus discípulos que estavam com eles ali, da constante busca, né? Que nós temos que até ter nos dias de hoje.
buscar a presença do noivo constantemente. Eles não tinham essa necessidade. Terceira e última surpresa que o texto nos mostra aqui, que eles teriam, diz o seguinte: ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço da roupa velha e o buraco fica ainda maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres, e se perdem tanto o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Então, o que Jesus estava fazendo aqui? Ele já estava anunciando a novidade de vida. Ele estava anunciando uma nova aliança que não cabia dentro de velhas formas. Ela exigia novidade de vida. E também ele coloca aqui, o que nós podemos extrair aqui é o quê? São vários exemplos, né? Um novo ser não pode coexistir com um antigo ser. Eu tinha um amigo, né, que eu fazia uma brincadeira com ele. A gente brincava, né? Às vezes quando estava no trânsito, alguma coisa assim, que tomava uma fechada ou alguma coisa assim, né? É como se a nossa velha criatura tivesse deitada, sentada no banco do passageiro, aí a gente pegasse o desfibrilador assim, ó, pegasse e tentasse ressuscitar a velha criatura na hora de tomar fechada no trânsito, né? Que a gente fica nervoso. Então, bem dizer, o texto está dizendo o quê? Que não pode existir, né? Coisa, lógico, a gente sabe que a gente tem a nossa natureza de pecado, não é claro, e a gente luta e reluta todos os dias para mortificar a nossa carne, para eliminar essa natureza ruim, mas a pessoa que ela se transforma de uma maneira de que ela não dá espaço mais para uma velha criatura. E o próprio Jesus ele está dizendo no texto que se a gente tenta, de alguma maneira, misturar esses dois elementos, falando tanto do ser humano quanto das alianças, tudo se perde. O meio crente, né? Como é que era? O ditado crente Raimundo? Um pé na igreja, outro no mundo, um negócio assim que o pessoal falava. Não tem como você ser meio crente e meio mundano. Não é? E também não tinha como uma nova aliança que ele estava prestes a estabelecer coexistir junto com uma antiga aliança, como fazem nos dias de hoje. As denominações fazem muito isso, não é? Porque quando a gente faz isso, se perde tanto um como o outro. A gente pode perder o cristão em si, a gente pode perder a essência do cristão e também a gente pode perder a essência da espiritualidade, a essência do evangelho que foi deixado para nós. Por isso que o apóstolo Paulo ele foi um batalhador, um lutador veemente contra as práticas do Antigo Testamento e da lei de Moisés. Falando até a ponto em Gálatas 3, se eu não me engano, que aquele que 3:10, que ele se coloca debaixo da lei, ele está em maldição, que traz elementos da lei para a igreja, ele está debaixo de maldição. Então, qualquer prática religiosa sem Jesus, ela é inválida. O que vale é o quê? É nascer de novo, ter uma nova percepção. Então, a praga do legalismo, ela é guardar a forma sem reter o conteúdo espiritual. Jesus, quando ele repreendeu os fariseus, em todos esses 3 exemplos que nós vimos neste texto, ele repreendeu eles em cima de coisas que eles já tinham na lei, mas de que eles distorceram o sentido original. A vontade de Deus eles já sabiam o que era, eles tinham ali com eles, mas eles distorciam o conteúdo. Então perderam o significado do jejum era o quê? Se aproximar mais de Deus. Eles perderam totalmente usando isso. O significado disso. Para mostrar o quê? Uma falsa santidade. Sendo que o sentido real era buscar a Deus. Uma proximidade maior com Deus. E lógico, né? Como a gente vê nos dias atuais, isso não é incomum. Infelizmente é o que mais acontece. Então, irmãos, para concluir, Jesus ele veio trazer o novo em todos os sentidos da nossa vida, uma nova aliança,
uma nova vida, uma transformação completa para a humanidade. Era isso que ele já vinha estabelecendo desde os seus ensinos nos evangelhos até as epístolas através dos apóstolos, uma transformação completa de vida, de mentalidade, uma libertação para o ser humano. E não só para aqueles tempos, mas para os dias de hoje e até os dias da sua volta, Jesus ainda vai transformar mentes e seres humanos para a vontade e para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Cantar mais um hino, irmãos. Cantar um hino que eu particularmente nunca cantei aqui com vocês. Eu aprendi aqui com a minha turminha em casa. Vou tentar aqui. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim confessarei, que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo se confessará, louvado seja teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim confessarei, que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo se confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos, agradecer mais uma vez. Senhor, maravilhoso Deus, nosso Deus e Pai, nosso Criador, louvado realmente seja o teu nome, Senhor, para todo sempre, em todo lugar, ó Deus, porque para isso fomos chamados, para te louvar, para te engrandecer, para sermos representantes, ó Deus, da tua palavra, representantes, ó Deus, das boas novas do teu reino, Senhor, levando as pessoas à salvação, levando as pessoas à oportunidade de se tornarem, conforme a tua palavra, Deus, uma nova criatura. Assim como o Senhor nos chamou, assim como o Senhor nos limpou, nos purificou, e assim como o Senhor tem nos transformado, que possamos nós sermos desejosos, ó Deus, de levarmos
essa rica oportunidade a tantos que não te conhecem, Senhor, que não têm intimidade contigo, que perecem, que sofrem por não conhecer o Senhor. Pai, obrigado por mais uma vez nos conceder neste dia novo essa oportunidade de estarmos reunidos em teu nome para compartilharmos, ó Deus, a tua palavra, para compartilharmos os louvores a ti, para compartilharmos, ó Deus, esta alegria de estarmos em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, porque mais uma semana o Senhor nos guardou poderosamente e até aqui, ó Pai, estamos, sim, amparados pelo Senhor, pelo teu poder, pela tua graça, desenvolvendo, Senhor, a salvação que o Senhor tem nos dado e, acima de tudo, ó Pai, confiando em Ti em toda e qualquer situação. Ser conosco, para que a cada dia nós possamos, ó Deus, sempre lembrar que somos dependentes do Senhor. Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor nos tem feito, Pai, nesta pandemia, em meio a esse período, ó Deus, em que as pessoas estão com medo, muitas delas, e o Senhor tem nos dado essa oportunidade de aproveitarmos tanto, Pai, de nos desenvolvermos tanto, a fé, o conhecimento, esta salvação, ó Deus, por meio de tantos momentos juntos como igreja, como temos tido à noite, ó Deus, que o Senhor nos conceda, Pai, observarmos que o Senhor realmente tem chamado o teu povo para crescer, para amadurecer, para estar mais preparado para o teu serviço, Deus. Obrigado, Deus, pela vida de cada irmão, pela mensagem que o Senhor nos trouxe, por meio do teu servo Marco, ó Deus. Obrigado, Deus, por estar nos concedendo esta oportunidade de sermos usados para o louvor da tua glória. Abençoa cada irmão, cada família, cada lar. Abençoa os que irão ao trabalho, ó Deus. Abençoa, Senhor, aqueles que, porventura, precisam estar no hospital com um ente querido, com um amigo, ou com alguém que se dedicou a cuidar. Cuida, Pai, mas não somente isso, Deus. Cuida, Senhor. Faz com que, pelo teu poder, pela tua bondade, pelas tuas misericórdias, Senhor, o Senhor possa conceder a cada um uma cura, possa conceder a cada um, Deus, voltar ao seu lar, ao seio da sua família, curado, Deus, testemunhando do teu poder, dos teus milagres, Deus. Pai, no nome santo de Jesus, nos concede um dia maravilhoso, um dia proveitoso, Deus, um dia em que as pessoas possam enxergar no teu povo, Deus, nos atos do teu povo, um povo santo, um povo separado, um povo abençoado por ti. É assim que nós te pedimos, não para a glória de homens, mas para a glória do Senhor. Assim também, a Deus, nós agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Não passa, Deus. Obrigado, Marcos, pela mensagem. Muito boa. Obrigada. Bom dia, Aline. Bom dia! Olha que bom dia gostoso. Ela tá sentada, sossegada hoje, tá no Hoje, trabalho. não, eu consegui escapar um pouquinho cedo, né? Aí eu passei na padaria, tomar um café bem gostoso, sem traquinas hoje, tá? Porque hoje eu só saio do outro às 20, então tem que tomar um café reforçado. Ah, tá bem. Bem-vinda de volta. Obrigada. Bom dia, Bom Aline. dia a todos. Agora que o Covid já passou, eu tô esperando algum irmão me chamar para tomar café, hein? Ô, louco. Não fala isso, que senão vai liberar a temporada de almoço. Não fala isso, Aline. Semana que vem, pá. Semana que vem volta. Semana que vem a política acabou. Desse jeito. Aí aparecem as doenças do Covid, né? É verdade. Depois aparece de novo. Até agora. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Sérgio. Parabéns pela mensagem, meu querido. Obrigado. Marquem, obrigado mais uma vez, Marquem. Obrigado, Marquem. Estou saindo, gente, senão chega atrasada. Bom dia, um dia abençoado para todos. Bom dia. Bom dia, José. Bom dia, Beto. Bom dia. Obrigada.
Bom trabalho. Que Deus abençoe o dia de vocês. Amém. Beijo, minha mãe. Beijo, filha. Irmão, Deus abençoe. Fica com E Deus, cadê o minha pai? Não vai mãe. dar beijo pro pai, não? Não, só para a mamãe. Esse Valdeci. Beijo, fica com Deus. Bom dia, irmão. Deus abençoe a todos. Bom dia, Jorge. Deus abençoe. Bom dia, Bom Jorge. dia, bom dia, Xorxe. Bom dia, irmão. Tudo bem, Xorxe? Bem, graças a Deus. Muito obrigado, Marquinhos, por sua mensagem. Deus seja louvado, Jorge. Então, veio uma boa reflexão, porque hoje as pessoas estão em Cristo, mas estão querendo voltar lá para o Novo Velho Testamento. Realmente as igrejas que estão aí querendo levantar o templo de Salomão. Quer dizer, Salomão não tem mais sentido. Já levantaram. Nós vivemos com Cristo, né? É isso? Os templos são nossos, nós somos o templo de Deus, né? Aí hoje na reunião. Então, é uma boa reflexão essa. É uma ignorância, né, Sr. Nelson? Infelizmente, a própria Bíblia que eles dizem que eles usam condena eles e coloca eles debaixo de maldição por tais feitos, por tais atos, e eles não conseguem enxergar isso. Porque o apóstolo Paulo deixa isso bem claro lá em Gálatas 3:10. Fala que todo aquele que traz elementos da lei, eles coloca debaixo de maldição. Então, não sei como que eles não conseguem enxergar isso, se eles tiraram essa parte da Bíblia, não sei, né? Na verdade, irmão, E o pior é que a cobiça das pessoas. Então, as pessoas, elas amam coisas materiais. Então, aquele tempo, a existência dele atrai muito, né, pela beleza, pelo luxo. Infelizmente, eles querem multidões, eles querem casa lotada. Não somente a situação do tempo, mas nos demais tempos, que as pessoas têm se empenhado muito. Esse buscar o grande, buscar o maior, o mais vistoso, eu vi acontecer comigo numa dessas minhas viagens do Uber. Eu passei eu peguei uma senhora na igreja da Nossa Senhora do Brasil, que é ali na Avenida Brasil. Para quem não conhece, é uma das mais tradicionais aqui do catolicismo em São Paulo, e é onde se casam as pessoas influentes, as pessoas importantes, né? As pessoas que têm mais visibilidade na mídia se casam nessa igreja. É na esquina ali da Augusta. Isso, exatamente. Eu peguei uma senhora depois da missa na igreja da Nossa Senhora do Brasil. E qual que era o endereço dela? O Templo de Salomão, lá no centro da cidade. E ela, quando chegou... Tem mais, Marquinhos, tem mais. E ela desceu do carro, ela desceu do carro, me disse, né? Deus te acompanhe, Deus te proteja e tal. Desceu, tocou a mão no muro, na grade do Templo de Salomão e fez o sinal da cruz. Misturou tudo. Aí, coitado, né? Aí, coitado. Essa tá tirando para tudo quanto é lado. Então, assim, pela grandiosidade da coisa, a pessoa tem a impressão que está indo para o caminho correto. Ela tem a sensação de que está fazendo a coisa certa. Isso. Otávio, você levou ela no terreiro de Macumba depois de... Para onde ela foi depois, eu não vi se ela tinha frango preto na sacola, farofa, isso eu não vi. Mas... E a verdade, a gente tem dó dessas pessoas, né? A gente fica com pena porque a gente vê como que é. Assim como eles batiam no pé, oravam, eu não sou como esse aí, para todo mundo ver, e o outro batia no peito de tão pecador que ele era, ele vendo a condição dele, e o outro não está vendo a condição, é a mesma coisa ela, tem essas pessoas, porque quando eles vão lá, eu conheço muitas pessoas, Senhor, eu estou dando isso, mas eu quero isso. É tudo barganha, né? Da barganha, exatamente. Tudo fazendo uma barganha. Não sabem o que está fazendo. E a gente fica com dó dessas pessoas. Valdeci, mas uma coisa eu posso falar para você. Depois de muitos anos trabalhar com a escola da Bíblia, eu vou falar que, sabe,
no final, a grande maioria, eu vou falar para você que não é por ignorância, tá? A maioria não opta. é ignorância, A maioria é isso que eu estou comentando. não... Uma senhora como essa que ela deve ter algum conhecimento mínimo da palavra. Não é possível que ela não saiba nada. Mas ela estava de livre e espontânea vontade procurando o errado. Eu falo assim, eu já estou na igreja, já estou assim há 40, acho que há uns 42 anos que eu estou na igreja. Mas até meus 14 anos, eu fui católico fervoroso, para dizer, bater no peito e falar, eu sou católico. Eu ia na missa das 7 e na missa das 9. Naquela época, eu não vou dizer a palavra, mas eu vou dizer assim, ai do crente que batesse a palma no portão de casa, porque a gente excomungava, vamos dizer assim. E para a gente poder aceitar, porque a gente foi criado a doutrina católica e dizendo fielmente, com a palavra forte, que Deus, Maria, Nossa Senhora, é os que salvam, e a gente aprendeu assim. Meu pai, ele só foi se converter, ele estava com 65 anos. E a gente só se tornou evangélico porque uma irmã minha, são 2 irmãs casadas com 2 irmãos, e a vida deles era muito ruim. Eles chegavam a passar 3 meses sem um olhar na cara do outro, sem se falar um com o outro. E engraçado que quando um voltava a falar, o outro parava. Parece que eles combinavam. E aí, o seu Abramo trabalhou com um deles, com um cunhado. Aí passou 10 anos, não se encontraram mais. Quando o seu Abramo encontrou com eles, o seu Abramo ofereceu um estudo para um. E ela chegou para minha mãe e falou para minha mãe que o seu Abramo tinha oferecido o estudo. Meu pai só aceitou, porque naquela época os crentes tinham famas de crente, de pessoas certas. Então a gente falou assim, talvez seja uma opção da vida deles melhorarem. Então a gente foi para a igreja, a gente não foi por amor, a gente não foi por dor, a gente foi para tentar ajudar uma irmã. E aí, ouvindo a palavra, o seu Abramo foi cutucando devagarzinho, mostrando como que era, e aí a gente começou a aceitar. Mas eu vou dizer, se não fosse isso, eu não sei se a gente poderia estar falando aqui hoje. Então, para falar assim, a pessoas são cegas? Eles são cegos, sim. Mas, e que nem hoje, a Igreja Católica, todos nós sabemos, eles fazem reunião de jovens, eles fazem reunião de casais. Então, está muito difícil hoje você evangelizar um católico, porque tudo que nós fazemos, eles estão fazendo paralelo. Então, a gente tem que ter muita sabedoria para lidar com essas pessoas. Eu vou preparar para poder viajar daqui a pouco para São Paulo, se Deus quiser. Bom dia, irmãos. Estou saindo. Ok, seu Nelson, seu Walter também já foi. Bom dia, Edna, bom dia. Eu acho muito difícil, Marquinhos. Bom dia, irmão. Deus abençoe. Amém, seu Valdir. Amém, Valdir. Bom dia a todos. Seu Valdir, a mulherzinha já até apareceu aí, deu uma fungada no cangote dele. Minha esposa apareceu. Olha lá. O que eu posso dizer para os irmãos é o seguinte. Conhecer a Bíblia não significa conhecer a verdade. O próprio Senhor Jesus falou, conhecereis a verdade vos libertará. O que nós precisamos é orar muito por todas as pessoas, né? Para que elas cheguem até a verdade, né? Assim como oraram por mim e pessoas trabalharam na minha vida, eu sempre cito o seu Abramo, que foi uma pessoa perseverante, tá certo? Tchau. Eu era ateu. Tchau, Marcos. Matheus, bom dia, Matheus. Eu acreditava que eu acho que eu vou participar aí também amanhã. Até amanhã, Matheus. Até amanhã. Eu acreditava que Jesus Cristo era um filósofo, como Pitágoras, Sócrates e outros gregos, né? Então, foi um trabalho complicado. E até conhecer a verdade. E eu também já fui católico, aquele católico que não vai na igreja, né? Então, a gente, muitas vezes, pessoal, temos que orar por essas pessoas para que eles conheçam a verdade, venham conhecer a verdade. Porque eles conhecem a Bíblia, leem a Bíblia, mas são ensinados daquela maneira. Sim, são cegos.
Seu Valdir, ó, uma coisa que eu falo, seu Valdir... Eles venham conhecer a verdade realmente como ela é, né? Amém, amém. Claro, é o que a gente sempre espera, né? A gente trabalha para isso, não é? Tem que trabalhar para isso, orar para essas pessoas para conhecer, né? Mas uma coisa que eu... A conhecer a Cristo, né? Uma coisa que eu falo para o senhor, né? Com a pouca experiência que eu tenho, vamos dizer assim, né? A pouca experiência que eu digo perto do senhor aí, dos irmãos aí. Eu tô aprendendo. Muito tempo de estrada, né? Mas assim, a pouca experiência que eu tenho é muito mais fácil a gente lidar com uma pessoa, falo a nível de escola da Bíblia e tudo, é muito mais fácil a gente lidar com uma pessoa que vem sem vício religioso, que ela não teve participação ou que ela era aquele católico não muito praticante, sabe, que não tem muito conhecimento. É muito mais fácil fixar a verdade na mente de uma pessoa dessa do que uma pessoa que vem de um meio religioso como o pentecostalismo. O pentecostalismo, a gente trata, vamos dizer assim, quando a pessoa se integra ao corpo, a gente tem um trabalho de estar acompanhando ela, porque é como se fosse um vício de cigarro. Não é uma coisa assim que a pessoa aprendeu e saiu da consciência dela. Fica impregnado nela. Fica impregnado nela. E a gente tem que trabalhar ela até que a gente consiga trazer uma plenitude de consciência para ela daquilo que é verdade e ela consiga realmente ser liberta na consciência dela. Então, é um trabalho muito mais minucioso, né? Isso é uma das coisas até que eu falava para os irmãos no Ipiranga, que tinha que ter uma equipe, vamos dizer assim, alguns irmãos que se fossem preparados para lidar e dar suporte para pessoas que venham integrar o corpo que vieram do pentecostalismo. Porque direto, às vezes, aparece uma dúvida. Às vezes, tipo, especificamente isso. Isso, porque, às vezes, por exemplo... Sem dúvida alguma, é muito mais complicado. A pessoa tem as suas convicções, né? É isso que eu estou dizendo. Mas nós precisamos estar orando por elas e que elas conheçam a verdade, é nesse sentido. Eu não vou ser contra a sua informação. Tanto é que você acabou de ler um texto hoje de manhã que fala sobre isso. Quando Jesus falou, ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres. E tanto se perde o vinho como os odres, mas se põe vinho novo em odres novos. O que ele está dizendo aqui para os fariseus? Vocês têm uma convicção de vocês não estão me aceitando, mas eu estou colocando que eu sou o Messias para pessoas que não são cultas como vocês, não são religiosas. Porque ele pegou pescadores, cobradores de impostos, pessoas que não conheciam, muitas vezes, o Antigo Testamento, que não eram estudiosos do Antigo Testamento, mas estavam de coração abertos para receber a novidade de vida, que é o Novo Testamento. Por isso que ele não foi procurar fariseu, saduceu, conhecedores da palavra, para poder falar que ele era o Messias. Ele falava que ele era o Messias, mas não foi pegar essas pessoas para ensinar, que seria muito mais complicado, para convencer essas pessoas de que ele era o Messias, porque ele já tinha as tradições deles, os costumes deles, tudo esse tipo de coisa. Então, ele pegou pessoas simples, pescadores, fariseus, cobradores de impostos, pecadores, para poder ensinar para eles a verdade. E a verdade é libertar essas pessoas. Então, é muito difícil. E nós temos a obrigação de orar e fazer essas coisas. A gente tem que orar porque a gente vê hoje... eu falo que para mim é difícil falar essa palavra, mas é uma realidade. Hoje, as pessoas banalizaram tanto o cristianismo, a igreja, que a gente vê, parece que está tudo normal. A gente vê pessoas que começaram a pregar o evangelho, que se tornaram famosas. Eu não gosto de citar nome, eu não cito nome, mas a gente vê pessoas que têm canal na televisão, que começou a crescer, começaram bem, falando, só que começaram a ganhar muito dinheiro, subiu para a cabeça e mudou o foco. O foco mudou. A gente vê vários. E isso aí defama o cristianismo, defama a Deus, e aí se torna difícil para a gente. Por isso que a gente vê lá, a Bíblia diz 600 mil homens, mas vamos dizer que pode ser que
3 vezes mais, porque naquela época os jovens não era contado, era só aqueles que podiam votar, podiam trabalhar, assim vamos dizer. Então só 2 foram salvos, Josué e Caleb, o resto foi condenado. É a mesma coisa hoje. São poucas pessoas que estão firmes na fé, acreditando ainda que o Senhor vai vir, que vai nos dar salvação. Porque as outras pessoas, pessoas que se dizem cristão, entram no meio político, eu vou lá, vou fazer isso. Aí começa a aprontar, as pessoas falam o quê? Lá, ó, é crente. Tá vendo? E a verdade é que hoje eles nem falam mais que é crente, né? É tudo igual. Mas isso Jesus já profetizou. Sim. Quando ele falou, mas quando o Filho do Homem voltar, encontrará ele fé na terra? Então já foi profetizado. Vai ser assim mesmo, né? Infelizmente. Na família, um na família e a minha mãe. A minha mãe, a gente entende, uma idosa é mais difícil você convencer vindo do tradicionalismo, né? Mas a minha mãe, ela recebeu um estudo bíblico numa igreja pentecostal, a qual a minha irmã frequenta, e ela... Bom abração para todos, até amanhã, que Deus quiser. Fica com Deus. Bom dia, meu pai e minha mãe. Deus abençoe. Bom dia. Deixa eu dizer uma coisa. Aconteceu. Eu fui conversar uma vez com a mãe de um padre. Eu fui convidado a ir para a igreja católica com o meu tio, e eu fui. E lá ele me apresentou a mãe do padre. E eu falei para ela, ela disse, por que você não fala para o seu filho tirar essas imagens da parede? A Bíblia fala que é maldito o homem que adora a imagem. Sabe o que foi que ela respondeu? A gente não adora, a gente venera. Eu digo, e o que é venerar? Ela pensou, o senhor está certo. Depois ela dito, se todos vocês tirassem essas imagens, você não pecava tanto. Vocês ficam adorando imagem e estão se condenando a si próprios. Pois vem da tradição, né? Tradição. Irmãos, bom dia. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, Marquinhos. Fica com Deus, fica com Deus. E depois voltou para o catolicismo, né? Então é difícil. Ela estava feliz, ela foi batizada, foi um evento muito bonito, todos choraram, bateram foto e tal. E ela ficou participando por um período na Igreja Maranata, que é uma denominação, e atualmente ela voltou para o catolicismo. Mas vamos lá, minha mãe é uma idosa, mas eu tenho um amigo da minha adolescência, e um rapaz universitário, uma pessoa que tem uma noção das coisas, estudou a Bíblia, foi para a Igreja Batista, ele e a esposa casaram, e estavam felizes, testemunhavam do Evangelho, conversavam muito comigo. Voltou para o catolicismo, eu disse para você, tem juízo, tem noção das coisas. Sabe o que aconteceu? Ele não me procurou mais. A vergonha, não sei o que foi, o orgulho tomou conta dele, ele está no catolicismo. A gente não entende. Então, quando o irmão usou a palavra vício, é mais ou menos isso. É uma coisa que não vem só da falta de entendimento. Às vezes é uma opção, é um vício. Sim. Essa questão de voltar, o orgulho, eu não sei, mas está lá, o meu amigo voltou para o catolicismo. Vocês viram a foto de um batismo na Igreja Católica, o padre com a pistola de água? Isso, espirrando na criança. Você vê como que as coisas estão se banalizando? Porque até o batismo agora não é mais. Agora ele pegou a xiringuinha, aqueles revólver de criança lá e jogou na testa da criança. Aí você vê a banalização, como é que está. É uma brincadeira, é verdade. Uma coisa que eu penso muito, até nesse dia que eu deixei a senhora lá, eu fiquei pensando comigo, né? Mas quem sou eu para julgar, né? Eu não tenho que julgar. Na verdade, o que eu imaginei naquele momento? Eu vou continuar trabalhando, vou continuar com o meu carro andando pela cidade. Talvez um dia eu encontre essa senhora de novo e ela me diga, puxa vida, o senhor se lembra que o senhor me pegou em tal lugar, que o senhor me levou em tal lugar? Eu finalmente me dei conta que eu estava fazendo errado. Então, assim, o que é importante para nós, né, que a gente sempre preza muito, que a gente sempre fala muito aqui nas mensagens, é de continuar sendo luz, de continuar sendo exemplo, assim como o Valdeci comentou aqui, de que o crente era a pessoa correta, que era a pessoa certa, né? De continuar sendo aquela coisa de continuar no mesmo caminho. A pessoa sai do caminho, vai pelo caminho errado, mas em algum lugar ela vai voltar para o caminho e vai encontrar com você. E aí a pessoa vai dizer, puxa vida, deu tudo errado, não deu certo.
Vem cá, vamos lá, vou continuar te explicando. Eu vou te dizer daqui para frente como é que é o certo. Se a pessoa novamente sair pelo caminho errado, o problema dela, eu continuo no meu caminho. Sim. E ela, de novo, lá na frente, vai voltar para o caminho, né? Vai sair do atalho errado e vai voltar para o mesmo caminho. Eu vejo somos assim, nós para julgar, né? Dentro das religiões, das divisões, tudo falha humana, certo? Sim, tudo falha humana, falha do homem. Falha humana. Desde a igreja primitiva, lá no primeiro século, já tinha essas falhas. Porque o homem é pecador, o homem é falho, tá certo? E as pessoas têm as suas convicções. Se você pegar um católico fervoroso, ele vai falar que nós é que saímos fora através de Calvino, tá certo? Lutero, que se rebelaram contra a Igreja Católica. Eles falam, nós somos a Igreja primitiva. Eles têm essa convicção, tá certo? Eles acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eles cometem coisas erradas, fazem coisas erradas, mas eles têm uma certa convicção. Então é difícil você trabalhar com essas pessoas. Mas eu não posso julgar. Eu não vou tirar o joio do meio do trigo, porque eu não sei quem é joio e quem é trigo. Exatamente. Não cabe a mim. O que eu tenho que fazer? Orar por ela. É como eu falei. Eu sou de família católica. Eu participei, quando adolescente, da juventude cristã, juventude católica. Né? Quando eu me decepcionei e quando eu comecei a passar a desacreditar, uma vez o padre me levou ali no Morumbi, junto com outros colegas, no Colégio dos Padres. O Otávio deve conhecer, o Valdeci deve conhecer, que é daqui de São Paulo. Lá no Morumbi tem um Colégio dos Padres, não sei se existe ainda. E nós fomos num sábado à noite lá. Tudo bem, para mim, um jovem, ouvindo falar do amor de Deus, ouvia falar do amor de Deus, ouvia falar de várias coisas, de ser uma pessoa sem ostentação. Aí esse padre chegou lá, mandou buscar, nós não tínhamos comida, e mandou buscar umas costelinhas de porco lá, uns petiscos. Só que ele puxou um litrão de uísque. E né? Se nós pensarmos bem, não estava errado ele tomar um copo de uísque ou tomar um copo de vinho. A Bíblia não ia condenar ele por isso. Mas ele me decepcionou. Então ele fez eu tropeçar. Por quê? Porque eu era uma pessoa fraco na fé, vamos dizer assim, né? Não tinha aquela convicção. Então me fez tropeçar. E aí eu comecei a pensar, eu vi toda aquela ostentação do colégio, uma coisa muito grande, monumental. Eu falei, mas Jesus Cristo não é isso. Então Jesus Cristo foi um filósofo que falou muitas coisas. Eu comecei a pensar dessa maneira, falou muitas coisas bonitas. E as pessoas mataram e se aproveitaram do que ele pregou para viver bem embaixo de templos, ostentação. E eu não conseguia enxergar que isso é uma falha do ser humano. O ser humano gosta de ser honrado, ele gosta de ser exaltado, né? Ele tem que lutar contra isso. Eu tenho que lutar contra isso dia após dia, porque é uma característica, é um pecado que o ser humano tem. O eu quero ser eu, Valdir, entendeu? E ali eu peguei e saí totalmente fora. E foi muito difícil as pessoas trabalharem comigo. A minha esposa era de família cristã e vinha gente falar comigo, pastores, evangelistas, e eu falava, não, você fica na sua, eu não quero nem saber disso, tudo isso é invenção, mentira, né? E aí eu mudei para Itaquera e, graças a Deus, conheci o irmão Abramo, que foi persistente comigo, porque eu já falei essa história aqui. A minha esposa se converteu, minha esposa se batizou e começou a frequentar. Eu levava toda a família lá, minha esposa e minhas filhas. Eu tinha 2 filhas, elas iam naquela época lá. E eu ficava lá de fora, no Fusquinha, lá, azul, não queria saber. Ele vinha falar comigo, eu rejeitava. Aí um dia ele me convenceu, uma noite lá, ele me convenceu que o culto lá era à noite. Ele falou, entra aqui na minha casa, tá um frio violento, uma garoa, você vai ficar resfriado, entra aqui, vem aqui. Você fica lá no fundo. Bom, eu fico lá no fundo, não quero nem saber o que vocês estão fazendo aí. E ele foi insistindo, e graças a Deus, eu aceitei a Cristo. E durante essa minha caminhada com o Senhor,
Eu tive oscilação, eu tive tempos melhores, tempos piores, fraquecia na fé, melhorava, os irmãos apoiando. Eu tive um período de planicidade, né? Onde eu estava ali, nem crescia, nem descia, mas estava se mantendo no plano ali, tranquilo. E com a ajuda dos irmãos que me envolveram no trabalho, da Irmandade, nas atividades, eu fui crescendo um pouquinho, né? E através das tribulações, a gente vai crescendo cada vez mais. Que a tendência do ser humano é se acomodar, é uma realidade. Se eu falar para vocês, o Valdir é perfeito, o Valdir está sempre crescendo, o Valdir está bom, eu vou ser mentiroso. Eu sou uma pessoa mentirosa quando eu falo isso. Eu tenho minhas quedas, eu tenho minhas falhas. E aí a gente vai tentando, né? O importante é você perseverar na fé, você continuar firme, acreditando que o Senhor Jesus pode fazer mais por você. Perfeito. Amém. Eu só vou ser quando eu morrer, se Deus assim se agradar da minha pessoa. Você falar, realmente você era cristão. Ou ele pode chegar lá e falar, não, você tinha muitas dúvidas, você não acreditou que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Você lutou, mas não acreditou. E aí eu falar, Senhor, é o sangue de Jesus que me redime dos pecados, né? Ele vai saber disso. Porque se ele não tiver misericórdia com a minha pessoa, eu nunca vou ser salvo. Né? Tem que ter misericórdia, né? A gente está caminhando numa salvação. Não existe aquele lá, uma vez salvo, sempre salvo. Não. Se você bobear, você pode voltar atrás, né? E aí a gente tem que estar sempre atento. Satanás está sempre tentando derrubar. Sem dúvida, sem isso. Vou me encaminhar ao trabalho. A paz de Jesus Olá, a todos. Rogério. Bom dia, Rogério. Amém. Bom dia, Rogério. Bom dia, Sandra. Obrigado, Rogério. Bom dia, Valdir. Obrigado a você. Deus abençoe. Bom dia, Valdir. Bom dia, fica com Deus. Bom dia, Valdeci. Fica com Deus, Valdeci. Você tem que trabalhar também, né? Vai lá trabalhar, correr atrás do prejuízo. Vou atrás, vou correr atrás. Tá. Fiquem todos com Deus, então. Fica com Deus. Tenha um bom dia. Seu Francisco, bom dia, seu Francisco. Fica com Deus também. Um dia abençoado para o senhor também. Bom dia. Tchau, tchau. A hora que você chegar à tarde, se você quiser bater um papo, pode chamar. Vou chegar bem tarde. Vou descer. Hoje é quinta-feira, hoje não tem devocional à noite, eu vou mais longe, eu vou mais tarde, trabalho até mais tarde. Mas a gente fala, fica tranquilo que a gente fala. Fica tranquilo. Estou aqui. Fica com Deus, Valdeci. Beijo nas crianças. Tchau, tchau. Tchau, tchau.